Oi gente, bom dia! O Cotidiano está começando. Hoje está tão bacana, olha só. Você já ouviu falar em celíaco? Pois é, uma pessoa que é intolerante a glúten. Nós vamos conversar sobre isso hoje com um médico. Converso também com um endocrinologista sobre tireoide, essa glândula tão importante para o bom funcionamento do nosso corpo. Também ela tem uma super dica de moda sobre calça jeans e a Ju vai nos ensinar a fazer um lindo porta-trecos. Então aproveita, puxa uma cadeira, chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre as doenças que têm relação com o glúten. Mas que doenças são essas, hein? Eu estou aqui com o Dr. Guilherme Deuduc e ele vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Muito bom dia, doutor. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Prazer é meu. Obrigada. A gente ouve muito falar em intolerância a glúten, celíaco, mas o que a gente não sabe é que existem várias doenças que são relacionadas ao glúten. Isso. Hoje a gente pode dizer que existem 3 doenças relacionadas ao glúten. O alérgico ao glúten, tá? O celíaco, né? E o que tem sensibilidade ao glúten, mas que não é celíaco, tá? E o que causa, no caso, essas doenças? O que acontece no corpo da pessoa que tem essa intolerância, essa rejeição ao glúten? Pronto. Elas são causadas basicamente por um único item, ao glúten. Tá? E o glúten hoje ele é derivado de basicamente 4 elementos: a aveia, o centeio, a cevada e o trigo. Então, quando há exposição das células intestinais a esse glúten e o paciente apresenta uma predisposição, aí a partir daí que desenvolve um desses 3 tipos de doenças relacionadas ao glúten. O senhor citou as 3 doenças, eu queria que a gente destrinchasse melhor para os nossos telespectadores entender um pouquinho sobre cada uma delas. Uma que todo mundo ouve falar, que é bem comum, é o celíaco, né? Isso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Pronto. A gente tem um alérgico, tá? O alérgico ao glúten, ele, como qualquer outra alergia, ele não pode ter contato porque ele vai desencadear fenômenos alérgicos, como olhos inchados, boca inchada, dependendo da gravidade, até edema de glote e até anafilaxia, tá? Então essa é a condição mais rara que a gente tem, onde ele não pode ter nenhum contato com o glúten, tá? A mais famosa, sem dúvida, é a doença celíaca, onde é uma predisposição genética. Então o paciente apresenta uma doença que a gente chama de autoimune, tá? O glúten faz com que haja uma inflamação na mucosa do intestino e essa mucosa do intestino ela começa a perder as funções devido à presença desse glúten. E a partir daí ocorrem lesões nessa mucosa e a partir daí começa a deixar de haver absorção dos nutrientes, levando consequentemente a um quadro de desnutrição, tá? E a doença, a hipersensibilidade ao glúten não celíaco é quando você tem basicamente as mesmas condições do doença celíaco, porém não há inflamação na mucosa, nem os testes laboratoriais, nem a biópsia, todas elas são negativas, mas você apresenta sintomas quando há exposição ao glúten. Entendi. E me diga uma coisa, é como a intolerância à lactose, você toma a medicação e pode consumir o alimento com glúten ou realmente não tem condições mesmo? Você tem rejeição a esse glúten, você não pode comer? Isso. Basicamente, o tratamento das 3 condições é dieta isenta de glúten. Em hipótese alguma, pode haver a ingestão de glúten, porque pode haver piora no quadro clínico, tá? Então, mesmo com medicação, não pode? Não existe medicação para a intolerância ao glúten, nem para a doença celíaca, tá? Então, o que é que ocorre? Você precisa tirar o glúten da alimentação para que não haja progressão dessa inflamação e, consequentemente, piora do quadro clínico. Então, basicamente, o tratamento é dieta isenta de glúten, tá? Mas a gente tem que deixar um alerta aqui que a gente não pode estar tirando o glúten de todo mundo, porque muitas substâncias elas estão nos alimentos que contêm glúten, então nutrientes, vitaminas. Então, se o paciente deixar, a população em geral deixar de comer o glúten por conta própria, ela pode deixar de absorver outros nutrientes que seriam vitais para a vida da gente, entendeu? Entendi. Tem muita gente também que faz a dieta, vai ao nutricionista, ele corta não só a lactose, mas também o glúten. E aí ele passa uma vida inteira sem comer glúten. Essa pessoa, ela tem tendência a ter uma rejeição ao glúten caso ela venha comer? Não.
Caso você não ingira regularmente o glúten, isso não faz com que você futuramente venha a desenvolver algum desses 3 casos, tá? Precisa realmente haver uma predisposição genética, uma sensibilização prévia no caso da alergia, para que você possa desenvolver essa intolerância, tá? Mas a intolerância ao glúten ela não tem idade para ela iniciar o desenvolvimento, tá? Então ela pode iniciar desde bebê até nas fases mais adultas, inclusive nos idosos. Então você é intolerante o resto da sua vida. Se você for desde bebezinho, você vai se tornar um idoso intolerante. Ele não vai deixando de ser. Não, você vai continuar a ser. Infelizmente, isso é uma das dificuldades que a gente tem na adesão do paciente ao tratamento, né? Dizer a ele que nunca mais ele pode comer nenhum alimento relacionado ao glúten. E quais são os sintomas? Como é que a gente pode desconfiar que tem alguma coisa de errado, que a gente tem essa intolerância ao glúten? Primeiramente, são os sintomas que a gente chama de sintomas gastrointestinais, né? Do abdominal, distensão, alternância entre diarreia e constipação, sinais que a gente chama de borborigmo, que é ouvir o intestino como se fizesse aqueles barulhos, tem inclusive pessoas ao redor da gente, né? Arrotos com frequência, principalmente desnutrição, dificuldade em ganhar peso, tá? Além de outros sintomas que são menos comuns, como osteoporose, nos casos mais graves, queda de cabelo, as unhas quebradiças, então tudo isso pode estar relacionado ao glúten. Quem tem essa intolerância, se não tratar, o que acontece? Pode se agravar e ter outra doença ou não? Isso. A complicação, justamente como eu tinha dito antes, é que você vai perpetuar a inflamação no intestino e isso vai fazer com que leve a uma atrofia do intestino. Essa atrofia vai fazer com que a gente tenha dificuldade na absorção de nutrientes e a consequência disso é osteoporose, desnutrição, né? E aí vem todas as consequências da desnutrição, desde queda de cabelo, pele seca, unhas quebradiças, tá? Desenvolvimento, perda da visão, então depende muito. Mas para que chegue a isso, tá? O paciente realmente ele tem que ter muito tempo sem tratamento. Tá certo, então. Dúvidas esclarecidas. Obrigada, doutor. Obrigado, bom dia, que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom, depois desse bate-papo sobre intolerância a glúten, nós vamos falar um pouquinho sobre moda. Vamos falar um pouquinho sobre a moda das calças jeans. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos de casa. Eu me chamo Andresa, tenho uma empresa de confecção aqui na cidade de Caruaru. Estou à frente do desenvolvimento e modelagem na empresa e vim trazer um pouco do universo da moda para vocês. Hoje eu vou falar sobre jeans, as calças e as maneiras como nós podemos usá-las para proporcionar e favorecer cada tipo de corpo. Estamos aqui com a Andrea, ela está usando uma calça na proposta skinny, que é uma das calças mais fáceis de ser usadas, porque ela dá para usar com sapatilhas, com sandálias rasteiras e com salto alto. Nessa proposta, a gente usou com salto alto e arregaçou um pouco a barra para dar um ar mais transado. Essa calça é super tendência na estação. Ela tem 2 tecidos que dá uma proposta bem transada e tem detalhes de puídos nos joelhos, que também é super cool e tendência. É uma calça fácil de ser usada pela praticidade de uso diário dela. Aqui nós estamos com Priscila, que tem uma outra proposta de corpo e para isso nós usamos uma outra proposta de modelagem. Usamos aqui a calça flare, que ela harmoniza bastante para quem tem quadris e coxas mais acentuadas. A gente consegue harmonizar o quadril sem marcar tanto. Como a modelagem ela vem e abre um pouquinho embaixo, a gente consegue fazer essa harmonia entre a boca mais larga e o quadril. Essa calça que Priscila está usando tem uma pegada muito moderna, barra desfeita e puídos. A modelagem valorizou bastante o corpo dela e nessa proposta nós usamos com uma camisa, uma coisa mais clássica, mas ela pode ser usada com t-shirts e regatões. Aqui nós temos outra proposta de calça skinny, dessa vez uma proposta mais limpa, sem puídos, um tom de azul mais uniforme. Aqui essa tá com a barrinha desfiada, mas não perdeu a pegada clássica da calça skinny também. Ela é ideal para aquelas ocasiões que pedem uma proposta mais formal. Dá para ser usada também de maneira mais despojada com tênis. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Muito obrigada e até a próxima.
Imagine uma trufa daquelas que o chocolate derrete na boca. Você imaginou? Agora imagine se a parte de fora da trufa for feita com um biscoito bem crocante. Aí fica melhor ainda, não é? Então você precisa experimentar os novos recheados trufas Vitamassa. São 6 sabores, cada um mais gostoso que o outro. Gente, tem chocolate, tem baunilha, tem morango com chocolate, tem baunilha com cassis e os lançamentos, mousse de limão e também laranja com chocolate. Surpreenda-se com os novos recheados trufas Vitamassa, a trufa que virou biscoito. E olha só que delícia que é esse biscoito, olha a quantidade de recheio e eu que não sou boba nem nada, já vou provar o meu. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com uma endocrinologista sobre tireoide. Também tem o Faça Você Mesmo, você vai aprender a fazer um lindo porta-trecos. Me espera, eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano e agora para falar sobre uma glândula que é muito importante para o nosso corpo. Eu estou falando da tireoide. Eu estou aqui com Marise Lima, ela que é endocrinologista e vai falar um pouquinho sobre as funções dessa glândula. Muito bom dia, querida. Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano. Obrigada pelo convite também. Que é isso, vou falar um pouquinho sobre a tireoide, que é uma glândula que assusta principalmente a mulherada, né? Isso. Quando ela está em disfunção, aí é que assusta mais ainda. Pois é, você falou uma coisa muito correta, porque a glândula tireoide, ela de fato, quando está doente, ela comete 10 vezes mais as mulheres do que os homens. Então, por isso que ela é uma preocupação eminentemente feminina. E isso acontece, logicamente, por diversos motivos, mas dentre eles acredita-se que outros hormônios seriam responsáveis por essa coincidência de acometer mais as mulheres. E se a gente vai procurar um serviço de saúde, por exemplo, no caso de um endocrinologista, para resolver problemas de tireoide, a gente vai ver que vai ter muito mais mulheres buscando do que os homens. E as doenças da tireoide, elas são comuns, elas acometem mais ou menos 10% das mulheres. Muito mais que os homens, É, né? muito mais que os homens. Ô Marise, me diz uma coisa, quando a gente fala de tireoide, a gente já pensa logo hipo e hipertireoidismo. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença. Perfeito. O hiper e o hipotireoidismo são o que a gente chama de disfunções da tireoide, ou seja, são alterações do funcionamento da glândula. Então, enquanto que no hipertireoidismo a gente tem uma tireoide que trabalha mais do que o normal, que trabalha de forma acelerada, no hipotireoidismo acontece o oposto. A glândula trabalha muito devagar. Eu brinco com os pacientes, eu digo que a glândula está se aposentando, porque ela fica preguiçosa mesmo. E aí acontece por existir essa dicotomia, esse antagonismo. Então, quando ela está em hipertireoidismo, quando ela está trabalhando demais, o corpo trabalha demais também. Porque como ela atinge, ela é responsável pelo metabolismo, então o hipertireoidismo, que é a glândula trabalhando muito, faz com que o corpo trabalhe muito também. O metabolismo ele é muito acelerado. Fica acelerado, a pessoa perde peso, fica nervosa. Geralmente as pessoas são bem magrinhas. Geralmente perde muito peso, tem muita dificuldade para dormir, muita dor de cabeça, sudorese, coração muito acelerado e tem aquele aspecto da tireoide conhecido como bócio, que é aquele aumento do volume tireoidiano. Isso é muito mais frequente nos pacientes que têm hipertireoidismo. Agora, por incrível que pareça, é muito mais comum o oposto, o hipotireoidismo. É verdade. Bem mais comum do que o hipertireoidismo. Todo mundo tem essa tireoide mais preguiçosa, né? A gente quer emagrecer e não consegue, tem alguma coisa errada com a minha tireoide. E você sabe que isso, na verdade, é mito, porque na prática, o hipotireoidismo, embora ele esteja associado com um ganho de peso, esse ganho de peso ele não é tão expressivo quanto a gente imagina. O ganho de peso ele é mais à custa de retenção hídrica, ou seja, a gente retém um pouco de líquido, fica um pouco inchado. Agora, o que acontece é o seguinte, quando a gente tem hipotireoidismo, que a gente precisa perder peso, então, no caso, não é o hipotireoidismo que fez a gente se tornar obeso, a gente se tornou obeso pela alimentação inapropriada, por uma tendência genética, por exemplo. Mas o que o hipotireoidismo faz nessa situação? O hipotireoidismo ele dificulta a perda de peso. Entendi. Então, o paciente que já seria obeso, ou que vinha ganhando peso por outros motivos, se acontece dele também ter hipotireoidismo, o que vai acontecer? Ele vai ter mais dificuldade de perder do que as pessoas que não têm hipotireoidismo. Então, o impacto é mais para conseguir reverter essa história. E aí, no caso, tem que se tomar uma medicação para acelerar o metabolismo. Na verdade, o que a gente faz no hipotireoidismo é repor o hormônio que a nossa tireoide não está fabricando.
Então a gente dá de volta para o corpo a levotiroxina, que é o análogo da tirotoxina, que é esse hormônio nosso, que é natural, que o nosso organismo deveria estar fabricando e não está fabricando. E aí quando a gente faz essa reposição, que a gente dá de volta, a gente coloca no nível normal. Não é com o objetivo de acelerar o metabolismo, mas com o objetivo de botar o metabolismo de volta para o habitual. Com o passar dos anos, é normal todo mundo ter essa disfunção na tireoide ou não, só quem tem uma tendência mesmo? Pois é, a maioria desses pacientes que desenvolvem essa disfunção, eles são pacientes que têm autoimunidade. No caso das mulheres, né, particularmente, é mais comum nas mulheres, mais de 90% das causas de hipotireoidismo primário, a gente está falando de hipotireoidismo, que é essa mais frequente, ela acontece devido a isso, devido à autoimunidade, que tem um componente genético extremamente importante. Então não é só envelhecer, é envelhecer e ter predisposição. Entendi. Tem muita gente também que reclama que tem nódulos na tireoide. Quando é que esses nódulos aparecem? Olha, os nódulos de tireoide, eles são uma outra categoria, digamos assim, de problema da tireoide. Então a gente tem tireoides que tem problemas no seu funcionamento, que é o que a gente falou anteriormente, que é o hiper e o hipotireoidismo, e a gente tem pessoas que têm problema na estrutura da tireoide. Então o nódulo tireoidiano, ele não tem a ver com o funcionamento da tireoide, pelo menos na maioria das vezes. Ele tem a ver apenas com alterações na morfologia da glândula. E o que é que preocupa nisso? A maioria dos nódulos, mais de 95% deles, são benignos. Então, eles não vão dar problemas maiores. Eles vão existir, a gente vai investigar, acompanhar e dificilmente vai ser necessário até tratar. Mas um percentual pequeno deles, em torno de 5%, podem ser nódulos malignos. E aí é que preocupa a gente, porque nesse percentual, esses 5% mais ou menos, pode ser câncer de tireoide. É importante que a gente avalie mesmo. Entendi. E dá pra gente viver sem a tireoide, caso precise retirar essa glândula? Dá sim para viver. Essa é a notícia boa. É que quando a gente precisa tirar a tireoide, em algumas situações em que é indicada a cirurgia, por exemplo, no câncer de tireoide, que a gente pede para fazer a tireoidectomia, que é a cirurgia de retirada da tireoide, a a gente pode ganhar uma tireoide na farmácia. Sim, que é a reposição mas pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Entendi. É o hormônio. Tá aí, então, dúvidas esclarecidas. Adorei nosso bate-papo, muito esclarecedor. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, querida. Bom dia, até a próxima. Obrigada, para você também. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Até mais. Bom, gente, agora eu vou chamar a Ju, porque ela vai nos ensinar a fazer um lindo porta-trecos. Confere aí. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Marcela. Me chamo Juliana de Oliveira. Sou do Instagram Ju e Alice Oliveira. Estou aqui para ensinar vocês a fazer um porta-treco, reaproveitando CDs e pedacinhos de tecido. Vocês vão poder utilizar o tecido que vocês tiverem em casa. Qualquer pedacinho de tecido, como é pequenininho o pedaço que vocês vão usar, então dá para reaproveitar bastante coisas. Um CD quebrado ou arranhado, certo? Porque a gente só vai precisar da consistência dele para ficar armadinho no nosso artesanato. Do feltro, a gente tira uma medida mais ou menos do tamanho do CD, certo? Mas aqui tem que ser uma medida maior para a gente fazer o acabamento para dentro, certo? Eu já fiz o corte aqui para mostrar a vocês, mais ou menos assim. Não precisa, pode ver que o meu tá meio torto, mas não precisa ser exatamente redondo, porque toda essa sobra vai ficar para dentro, certo? Então vai ficar imperceptível. Esse recorte sim, precisa que seja bem feitinho, porque ele vai dar o acabamento da parte de trás, certo? Então vamos lá. Eu escolhi 2 tecidos. Um tecidinho de algodão para a gente colocar na frente, para fazer o bolsinho, assim. E um feltro mais durinho. Por que eu escolhi o feltro? Para não ficar a marquinha do furo ou alguma imperfeição que tenha um CD. Com a tesoura a gente vem e dá os picotes até pertinho do CD, tá vendo? Aqui agora a gente vem com a cola quente e passa. Agora a gente vem com o tecido, certo? Para dar um acabamento melhor, para não ficar essa parte desfiando do tecido, o que é que eu fiz? Eu dobrei retinho e vinquei com a unha a marquinha para ele ficar bem certinho. Agora eu vou vir com a cola quente
e dá uma passadinha. Não precisa passar muito, tá, gente? Feito isso, a gente vai medir aqui. Você coloca contra a luz, que dá pra você ver bem o centro. Eu geralmente marco no finalzinho dessa bolinha aqui, certo? Pra ficar o bolsinho. Então, coloco um pinguinho aqui de cola, só pra me dar uma sustentação. Do outro lado também. Com o círculo menor, aquele círculo que a gente cortou para colocar atrás, para fazer o acabamento, porque tem que estar bonito. Aí a gente vem com ele e cola aqui em cima e faz um sanduíche. Para dar um charminho, para não ficar qualquer porta-treco, eu peguei aqui um pedacinho dessas bolinhas, que tá muito em alta também, para colocar aqui para dar um charminho. Tá feito um círculozinho do nosso porta-treco. Então, esse cabide aqui, eu peguei um bonitinho, ou você pegue outro que você tem em casa e reveste com fita. Olha como ele fica lindo. Para você colocar no quartinho de bebê, na sua cozinha, né, com algum lembretezinho, no escritório. E qualquer coisa, quem quiser ver ele pronto, é só entrar no meu Instagram, Juialice Oliveira, conferir ou tirar dúvidas, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Ju, adorei as dicas, ó. Um beijo pra você, querida. Até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquecem, amanhã às 11h05 eu tô de volta. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.